Bom dia. Como vocês estão? Como? Estão bem? Estão ótimos? Mas falaram assim tão fraquinhos. Vocês estão bem? Se prepararam para o dia de vocês, que será amanhã? Estão se preparando, não é? É o dia de todos nós, né? O dia da criança são todos os dias. E como nós somos crianças do divino, amanhã é dia de comemorar o nosso dia, né? Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 21. É um capítulo, assim, muito especial. Na verdade, todos os capítulos do Evangelho são capítulos muito especiais. Mas esse capítulo, ele nos puxa um pouquinho para refletirmos sobre as nossas verdades. Sobre aquilo que tomamos sobre as nossas verdades. Por isso, é um capítulo que vem falando sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. Quando nós lemos esse capítulo 21, e as duas primeiras partes do capítulo, ele vem exatamente trazendo uma leitura de Lucas e uma leitura de Mateus. São dos evangelistas, dos 4 evangelistas. E nessas duas leituras, eles fazem uma comparação sobre falsos cristos e falsos profetas, associando-os à árvore. E é a partir justamente destas duas passagens de Lucas e Mateus que nós vamos desenvolver essa reflexão desta manhã. Mas claro que não seria eu, né, Dani? Se não pedisse a vocês para levantar. Levantem aí. Estica o corpo. Estica o corpo, alonga esse corpo aí. Muito bem. Alongaram o corpo. Botou a preguiça lá fora. Muito bem. Agora, deem aí um sorriso para o companheiro que está do lado. Que delícia. Ai, que coisa boa, gente. Isso é legal. Isso é bom. E se o sorriso vier acompanhado de um abraço, de uma palavra de bom dia, então... Muito bem. Coisa linda. Podem sentar-se. Digam aí se isso não é bom. A música não diz que amar é bom. Amar é bom, amar é bom. Amar é bom, é muito bom. Essa troca com o outro é extremamente importante. Porque nós vivemos naturalmente dentro do nosso mundo, né? Do nosso mundo interno. Então, compartilhar um pouquinho do nosso mundo com o outro é extremamente importante. Eu aqui e Dani, a gente se abraçou 2 vezes para trocar, né? E hoje ela não disse... Mas todas as pessoas ficam bem quietas quando é Dani que me apresenta e diz assim, a facilitadora de hoje é Nil Pinheiro, que ela é Denise Pinheiro, né? Ó, Nil, você é parente de Denise? Fisicamente e consanguineamente, não. Ah, então ela atrapalhou, porque você é Nil Fidelis. Não, eu sou Pinheiro Fidelis. Nem sou prima nem irmã de Denise Pinheiro, nem de Stephenson Pinheiro, nem sou casada com Cícero Fidelis, como a maioria das pessoas acreditam. O meu Fidelis não é de Cícero Fidelis e o meu Pinheiro não é de consanguinidade nem com Stephenson nem com Denise. Entretanto, a família é universal. Portanto, somos sim todos de uma mesma família, seja Pinheiro, seja Fidelis, seja Oliveira, seja Silva, seja Santos, somos todos uma grande família. Então, tendo resolvido essa questão, né, não sou casada com Cícero, nem irmã de Denise, e nós bem que nos parecemos, não é? Nós nos parecemos,
Mas não somos da mesma família consanguínea, somos da família universal. Então, hoje, às vésperas do Dia das Crianças, nós vamos pensar um pouco sobre os falsos cristos e os falsos profetas. E eu gosto muito de me reportar toda vez que eu vou trabalhar ou refletir, seja no Evangelho no Lar, onde a gente vai implantar, seja aqui no Evangelho, seja em algum trabalho onde nós vamos desenvolver temas do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto de pensar sobre quando, em que período, em que local Jesus teria dito isto, em quais condições Jesus teria dito essas máximas que o Evangelho se apropria. E claro que nós vamos encontrar 75% do Evangelho segundo o Espiritismo sendo trabalhado num único dia, que foi no dia em que ele está no monte e passa para a população que o ouve o sermão da montanha. Os outros 25%, eu dividi assim, mas não cheguei a fazer um levantamento estatístico. Mas eu coloco mais ou menos desta forma, porque grande parte dos ensinamentos do Cristo vem contido no sermão da montanha. 25%, nós entenderíamos que seriam em outros momentos, quando ele estivesse dialogando com a população ou quando ele estivesse dando algum ensinamento aos seus discípulos mais diretamente. E esta parte do Evangelho, este capítulo, que hoje nós estaremos refletindo, é justamente num destes momentos em que ele está reunido tão somente com os seus discípulos. E este diálogo, este ensinamento que Jesus passa, é num local que vocês já ouviram falar. É no Monte das Oliveiras. Lembram-se do Monte das Oliveiras? O que aconteceu no Monte das Oliveiras? Quem lembra? Hein, Eva? Você lembra? Hein? Onde ele foi aprisionado. Foi lá que ele foi aprisionado. Porque ele foi delatado, por Judas, dizendo aonde ele estava junto com os outros discípulos. Então, foi lá no Monte das Oliveiras que Jesus foi preso pelos romanos e pelos judeus também, que eram os governantes da província que ele estava. E por que Jesus se recolhia aos Montes das Oliveiras? Vocês se recordam que em todas as passagens do Evangelho vocês vão ter: Jesus subiu ao monte e grande multidão o assistia. Outro local que Jesus também fazia muito os seus sermões, as suas pregações, eram em cemitérios, entre as lápides. Jesus também fazia muita pregação e muitos dos seus sermões à beira da praia, em ambiente público. Por que Jesus escolhia sempre um local onde pudesse trazer um maior agrupamento de pessoas, justamente para que um maior número de pessoas pudessem ser atingidos? E por que muitas vezes se utilizava de locais de difícil acesso? Porque ele sofria perseguição. Não só ele, como todas as outras pessoas que acreditavam e que o seguiam. Então, ele sofria perseguição e, claro, se apropriava de locais que tinham um difícil acesso, porque iriam até lá realmente quem desejasse ouvir a sua palavra, ter um ensinamento, estar próximo a ele. Mas esta passagem de haverá falsos cristos e falsos profetas é uma passagem onde ele já está
recolhido no Monte das Oliveiras, local escolhido para se protegerem, ele e os discípulos, porque estava havendo uma grande perseguição contra Jesus, contra os seus discípulos e contra todas as pessoas que o seguiam. E vocês sabem dessa história, né? E adiante nós vamos ter centenas de milhares de seguidores de Jesus sendo sacrificados de forma bastante violenta, como foi o próprio Jesus. Então, neste dia em que ele está no Monte das Oliveiras, conversando e refletindo com aqueles que deveriam ser os cumpridores da palavra de Deus após a sua partida, e ele já sabia que ele iria ser sacrificado. Ele já sabia. E aproveita estes momentos para alertar os seus discípulos, que seriam aqueles que ficariam com a essência dos seus ensinamentos para passar adiante. Aproveita para dizer-lhes que eles devem ter cautela diante daquelas pessoas que viriam após a partida de Jesus e que diriam em seu nome que eram o próprio Cristo. Que eles tivessem cuidado, porque estas pessoas viriam vestidos como se fora uma ovelha, mas que internamente eram lobos vorazes. Que eles tivessem cuidado com aqueles que dissessem ser o Cristo e principalmente com aqueles que dissessem que eram profetas. Que eles tivessem muito cuidado e atentassem, porque estas pessoas deveriam ser percebidas como são percebidas as árvores e os seus frutos. Porque de uma árvore má não se pode ter bons frutos. Como de uma árvore boa não se pode ter maus frutos. Conhecerás estas pessoas pelos frutos que eles produzem. E vai adiante, associando quem viria após ele com árvore e com os frutos que estas árvores dão. Logo depois, Jesus realmente foi aprisionado e tudo aquilo que ele havia dito que aconteceria, vem acontecer. Não só com relação à sua prisão e à sua sacrificação, como a própria destruição de um templo importante em Jerusalém e tudo aquilo que ele predisse, né? O que seria um atributo de um profeta, vem a acontecer. E ele chama bastante a atenção dos discípulos, dizendo que o final dos dias eram chegados e que eles deveriam estar prontos para o testemunho. E muitas dificuldades de lá para cá, não apenas o povo judeu, mas todos os povos tiveram. O que nós observamos dentro deste processo de história, né? Dentro desse processo de passagem dos séculos, é que tudo o que Jesus disse, todos os enfrentamentos que Jesus predisse, aconteceu e vem acontecendo. E mais uma vez, a forma como ele veementemente chama a atenção para nos acautelarmos quanto aos falsos cristos e aos falsos profetas. Quanto mais passa o tempo, quanto mais avançamos tecnologicamente, nós percebemos o quão é necessário estarmos cautelosos com os falsos cristos, né? E com os falsos profetas. E aí paramos neste momento para vocês refletirem, vocês que estão aqui, vocês... Eu não olhei, vocês se abraçaram na hora do abraço? Se abraçaram, não se abraçaram?
Vocês aí de cima? Muito bem. E os que estão em casa também se abraçaram? Se abraçaram também, que bom. Pois bem, neste momento eu pergunto a vocês: o que seriam os falsos cristos na nossa percepção? O que seriam os falsos cristos? O que é Cristo, para começar? O que é o Cristo? Silêncio. Minha alma está em prece. E a de vocês estão? Mas vamos deixar a prece para daqui a pouco. E me digam, o que representa o Cristo? A paz, o amor, a saúde, a vida. Cristo representa a verdade, porque Ele próprio nos disse o quê? E foi além. Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Cristo nos propõe isso, Ele está complementando o que Ele diz para termos cautelas quanto aos falsos cristos. Se eu pegar o Cristo e transformar ele numa única propriedade, que é a verdade, então eu vou entender que Jesus me dizia o seguinte: cuidado com as falsas verdades. Tenha cautela com as falsas verdades. E as falsas verdades, ela tanto pode vir de um falso profeta externo, como pode vir de um falso profeta interno. Olha quanto de profundo existe numa única máxima: haverá falsos cristos e haverá falsos profetas. Tenha cuidado com os falsos profetas. E a leitura que Deni fez, que é a instrução dos espíritos, os falsos profetas, nos chama novamente, nos remete novamente a termos cuidado com as falsas verdades. E aí, com relação a isso, voltamos à máxima da árvore, né? E Mateus e Lucas, eles dizem assim: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Não pode um espinheiro dar figos, nem podem as sarças dar uvas. Cada árvore dará o seu próprio fruto. Uvas dão aonde? Em parreiras, e figos em figueiras. E é interessante estas duas colocações, porque alguém falou em uveiras, foi isso? Você falou? Eu não sei, eu tive um estalo aqui agora, de repente, uva dá em uveiras. Não, eu não sei se eu ouvi. Não, uva dá em parreiras. Uva dá em parreiras. Agora figo, o nome já está dizendo, né? Dá em figueiras, como maçã dá em macieiras, né? E assim sucessivamente. Por que Jesus se apropriava tanto? Vocês observam que em tudo que ele falava, eles colocavam figo no meio, né? Figo e uvas. Por que será? Já pararam para pensar nisso? Porque eram as frutas que eram abundantes nas regiões que ele andava. E como ele não tinha a lanchonete a cantina da Fundação La Harmonia para comer uma coxinha, ele se apropriava, nem o misto, ele se apropriava do que ele tinha. Né? Não tinha uma cantina no deserto, e o que dava no deserto bastante, nas regiões por onde ele andava, eram figos. E interessante, porque neste mesmo capítulo tem uma passagem, né, que ele diz que a árvore que não dê frutos deve ser cortada e lançada ao fogo. E a árvore que ele está falando é justamente uma figueira, que ele chega para se alimentar,
E lá, quando ele chega, ele vê que a figueira está toda cheia de folhas. Entretanto, não tem um único figo para que se possa comer. E o interessante desta árvore, que eu não sabia, é que os frutos dão primeiro do que as folhas. Ora, se você chega e vê que a figueira está repleta de folhas, você subentende que ela tem também muitos frutos. Mas não tinha. Não tinha um fruto sequer. Só tinha folhas. Portanto, não servia para o seu propósito, que era o quê? Ter frutos para alimentar as pessoas que passavam. Esse não era o papel da figueira. Então, ele sempre se apropriava da figueira como exemplo para nos chamar a atenção. E quando compara, né, os falsos profetas e os falsos cristos com uma árvore, nós vamos aí nos remeter ao que é uma árvore. O que é uma árvore? É um ser vivo, não é isso? É um ser vivo do reino vegetal. E a árvore, ela é composta de raízes, não é? E quanto mais profundas as raízes, mais robusta é esta árvore, porque ela se alimenta de nutrientes pegando da parte mais profunda da terra. Ela tem um caule, não é? Que é quem lhe dá o sustento. Ela tem folhas. Em determinadas épocas, elas floram. E a partir da florada vêm os frutos, se forem árvores ou plantas que dão frutos. E o que são os frutos da árvore? Os frutos de uma árvore é a garantia da perpetuidade da espécie. Porque é lá que está contido o código genético para a formação de uma nova árvore idêntica àquela que produziu aquele fruto. Pois bem, Jesus faz uma brincadeira conosco, viu, jovem de azul? Ele nos diz que nós somos uma árvore. Todos nós aqui presentes somos uma árvore. A árvore que somos é a garantia, né, de que nós daremos perpetuidade à vida, seja ela biológica, seja ela espiritual. E nós, enquanto árvores, vamos produzir frutos. E os frutos são as nossas aquisições, passadas e presentes. Porque tudo o que fomos e tudo o que somos garantirá o que seremos. Pois bem, os frutos que nós damos, né, tem que ser compatível à árvore. Não é isso? E era exatamente isto que ele chamava a atenção. Cuidado! Porque uma árvore boa tem que trazer um fruto bom. Então, alguém que diga que vem da parte do Cristo, ele precisa trazer verdades espirituais concretas. Cuidado com a essência daquilo que está sendo passado para você. Cuidado, tenha atenção. Mas tenha cuidado e atenção também para a árvore que é você. Trabalhe quem você é de maneira tal que os seus frutos sejam bons. Porque se os frutos produzidos por mim não forem bons, o que é que eu vou fazer? Desprezá-los. Então, este capítulo, eu gosto muito dele, porque ele, você olha rapidamente, parece algo tão simples, porque eu pego os falsos cristos e os falsos profetas e jogo para o outro. Para aquele que tem o dom da palavra, para aquele que está usando da palavra para o convencimento das multidões, eu vou tirar
a minha responsabilidade e vou jogar no que está em evidência. Mas esse capítulo não pede isso, não. Ele pede que nós nos apropriemos também dos conteúdos internos, da árvore que somos e dos frutos que nós produzimos. E quais verdades, que seria a representação do Cristo, eu estou trazendo. Porque falsos profetas... Quem são os profetas? Me digam aí. Enquanto vocês pensam, eu bebo um pouquinho de água de costa para vocês não ficarem com sede. Pensem aí o que são os profetas. Quem são os profetas? Os médiuns. Os médiuns. Quem mais? Tirando da doutrina espírita que os profetas são os médiuns, o que nós podemos dizer que são os profetas? Mensageiros. De quem? Está no caminho, os mensageiros, está certo. De quem? Profetas são mensageiros da verdade. Que verdade? Das verdades divinas, das verdades espirituais, das verdades que Jesus trouxe para nós. Portanto, Jesus era ao mesmo tempo ele próprio e ele também era um mensageiro de verdades. E observem qual característica fundamental possuída por Jesus: simplicidade, não é? Humildade, não é? Simplicidade no falar e no ser. Não é isso? Pois bem, o que seria diametralmente contra ele seria o orgulhoso. Aquele que valoriza mais a si do que aquilo que ele está trazendo. Quando ele nos convida a nos acautelarmos quanto à falsa verdade, aos falsos profetas, está nos chamando a atenção dos nossos conteúdos. Quantos de nós, ainda vaidosos, acreditando que somos mais do que os outros, nos cristalizamos em verdades nossas, sem abrir a possibilidade para uma verdade diferenciada que não seja aquela que concretamente eu adotei para mim. E muitas vezes adotando posturas rígidas, engessadas, não aceitamos nos abrir para outras possibilidades. Então, quando Jesus nos chama a atenção, e aí todo o capítulo, viu? Todo o capítulo ele vai associar falsos cristos e falsos profetas com a árvore que dá bons ou maus frutos, qual a determinância que nós devemos dar a estes frutos, e a parte da instrução dos espíritos também vem falando sobre os falsos profetas e características dos verdadeiros profetas. E eu pergunto a vocês, diante do que nós estamos vivenciando intimamente, tomando como verdade aquilo que nos complementa o ser, o que nós podemos entender que é uma característica dos verdadeiros profetas? Quais seriam as características dos verdadeiros profetas que é divergente da dos falsos profetas? Humildade, caridade, bondade, amorosidade. E Adenauer, no segundo livro, que tem o título Jesus, o intérprete de Deus, o segundo livro, que é o Arquétipo do Amor, ele nos convida a identificarmos o verdadeiro profeta em nós a partir de ações simples como caridade, prática da caridade, a prática da fraternidade e a prática do amor.
Por que Adenauer não botou do amor, da fraternidade e da caridade? Porque o exercício da caridade muitas vezes começa em coisas mais simples, né? O que nós fizemos hoje aqui, quando sorrimos para o outro companheiro, quando trocamos um abraço com o outro, foi a prática da caridade, que é extensa e que muitas vezes começa de ações simples, como o desapego, não é, Deni? O desapego daquelas coisas que não nos servem, mas que serve para o bazar, porque outras pessoas irão. Eu falei alguma coisa boa, foi? Pois bem, e acabei. Né? A prática da caridade, que é o desapego dos objetos, não é? Mas o desapego de coisas simples. Muitas vezes eu abro a boca e digo, olha, eu não pratico a caridade porque eu nada tenho. Poxa, eu nada tenho? Eu tenho algo que ninguém tem, que é o que eu sou. É o meu sorriso, é o meu olhar, é o meu acolher, é o meu abraçar. Eu tenho. E isso não custa absolutamente um tostão. Um tostão. Pois bem, começa pela prática da caridade, a identificação de um homem de bem, de um profeta. Começa pela fraternidade, que é o olhar o outro com o olhar de amor. Com o olhar de compreensão, com o olhar do entendimento. E aí, como terceira premissa, o amar. Muitas vezes eu faço a prática da caridade, mas ainda não tenho uma compreensão muito profunda do que é o amor. Porque para mim o amor ainda é o relacionamento afetivo e emocional. Porque eu ainda associo o amor aos meus entes queridos, familiares, e eu esqueço que o amor, ele tem uma abrangência maior. Ele deve estar impregnado em todos esses relacionamentos próximos, porque é a partir do lar que nós teremos condição de amar o exterior, mas o amor é um sentimento bem mais amplo. E um sentimento que precisa ser amadurecido, porque senão serão ações externas. Fazer para mostrar que estou fazendo. Não. O amor, ele vai abranger algo maior. É tirar de dentro de mim. E eu só posso tirar de dentro de mim o que eu já possuo. O que eu ainda não possuo, eu não tenho como tirar. Então, Adenauer nos chama a atenção neste livro, e ele traz este capítulo em 6 capítulos distintos, destrinchando cada passagem deste haverá falsos cristos e falsos profetas. Uma linguagem bem simples, mas numa linguagem que nos puxa para dentro. Não quero mais entender o haverá falsos cristos e falsos profetas tão somente como indivíduos externos a mim. Mas eu preciso entender como as verdades falsas, as ideias falsas que eu resguardo e que precisam ser ressignificadas. Então, quando nós estamos a 10 minutos, porque eu quero passar um vídeo, que eu não sei se já passei ele aqui, se já passei, vocês verão de novo. Tenham a caridade de assistir. Se eu não passei ainda no Evangelho, é um presente. É um presente para reflexão. E eu gostaria que vocês percebessem que o que eu sou, eu coloco no exterior. A forma como eu sou, eu vou estar representando nas minhas relações, nas minhas ações, nos meus comportamentos. E à medida em que eu vou identificando o que não sou, e isso é sabedoria, e vou aprendendo a lidar
com o que eu ainda não tenho, eu vou adquirindo novas possibilidades. Então, eu vou pedir a Rodrigo para colocar este vídeo, que é de 7 minutos e 25 segundos, e quero que vocês se identifiquem com um personagem. E no final, vocês vão me dizer com qual personagem vocês se identificaram. Põe aí, meu amigo, por gentileza.
foi um presente ou não foi? Durante a história da humanidade, nós já tivemos profetas verdadeiros. O próprio Cristo, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier e nós. Basta buscarmos dentro de nós a essência divina e trabalhar ela na nossa existência. Essa é a proposta deste vídeo. Eu não canso de assisti-lo. Cada momento que a gente assiste, descobre coisas novas. E o que esse mestre, né, feio de aparência, mas belo de essência, ensina àquele discípulo é descobrir a sua própria essência na criação de vida. Então, eu espero que ele nos sirva para nos fazer despertar para a nossa capacidade criativa, para a nossa capacidade de superar, que a partir de hoje a gente deixe para lá as nossas mágoas, as nossas queixas, os nossos aborrecimentos por coisas pequenas e procuremos dentro de nós, pelas ferramentas que poderão fazer de nós figuras que traga para a sociedade, traga para as famílias, traga para o ambiente profissional, possibilidade real de modificação de onde estamos e das pessoas com quem convivemos. Há poucos dias eu disse numa semana espírita em Nazaré das Farinhas e vou repetir para vocês: não permitam que uma pessoa que chegue próximo a vocês saiam como chegaram. Ela precisa, depois que saírem de perto de vocês, sair melhor do que quando chegaram em contato com vocês. E eu não falei de um profeta verdadeiro como referência, porque hoje eu resolvi homenageá-lo na blusa. Francisco de Assis. Uma referência de tudo isso que nós vimos aqui, uma referência de tudo o que nós podemos ser. E só para encerrar, eu ganhei o ano passado, eu não, todos nós, não sei se Deni lembra, uma companheira nossa, colega de ciclo, ela fez uns brigadeiros gourmets e nos deu de presente no Dia das Crianças. Então, um bocado de nós recebeu, inclusive eu. E eu descobri hoje a mensagem que ela deu, junto com a delicadeza da doçura do brigadeiro, uma mensagem que estava, coincidentemente ou não, na página que eu faria o Evangelho, capítulo 21. E ela diz o seguinte: ser criança é acreditar que tudo é possível. Ser inquestionavelmente feliz com muito pouco. Ser criança é tornar-se gigante diante de gigantescos pequenos obstáculos. Ser criança é fazer amigos antes de saber o nome deles. Ser criança é conseguir perdoar muito mais fácil do que brigar. Ser criança é ter o dia mais feliz da vida, todos os dias. Ser criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser. Que vocês resguardem dentro do coração de vocês muita paz e um excelente final de semana. Muito obrigada.